O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, queridos internautas sintonizados conosco pelas redes sociais. Mais um mês do ano se descortina à nossa frente e nós somos convidados a lembrar a bonita figura de São José. Somos convidados a recordar, durante todos os 31 dias do mês de maio, os exemplos da Virgem Maria, os exemplos daquela que sempre soube dizer sim e soube fazer a vontade de Deus. São José era um homem trabalhador, era um homem que sabia muito bem assumir as responsabilidades na casa de Nazaré. E hoje homenageamos os trabalhadores. E por falar em trabalhador, somos todos aqueles que na vinha do Senhor queremos dar frutos. Podemos dar frutos se permanecermos no Senhor, se permanecermos em Jesus, se permanecermos naquele que nos ensinou, que é caminho, verdade e vida, e que sem Ele nós não somos nada. Não existe aquela canção que foi tantas vezes cantada, aquela canção que tantas vezes foi pronunciada por todos nós. O que eu sou sem Jesus? Não sou nada. A bonita história que Jesus hoje nos conta, a bonita alegoria da videira com os ramos, faz com que o nosso coração, o nosso pensamento, volte lá para o nosso jardim ou para o nosso quintal, quando nós vemos aquele tronco com inúmeros ramos espalhando-se pela
parreira. E como nós ficamos naquela ansiedade, naquela expectativa, quando os frutos começam a aparecer, quando os pequenos cachos começam a surgir e aos poucos vão crescendo e vão sendo o fruto apetitoso ao paladar e que traz alegria. Se não fosse aquele tronco, os ramos não estariam viçosos e jamais dariam frutos. Se não fosse aquele tronco, a parreira não estaria bonita. Jesus faz esta bonita comparação. Eu sou a videira, o tronco, e vocês são os ramos. Essa dependência tão bonita, nossa para com Ele, sabendo que dele, ou aproximando-nos dele, não voltaremos sem seiva, não voltaremos sem dar frutos. Ele que nos ensina toda esta abertura, toda esta liberdade, que estarmos nele, ficarmos nele, como o verbo permanecer aparece várias vezes no texto. Permanecer significa estar ligado, estar sintonizado, estar antenado. E ter essa preocupação de não deixar com que os obstáculos, os problemas, impeçam-nos de enraizarmos mais nele. O próprio verbo de ligação, permanecer, ele liga, no nosso português, ele liga o sujeito ao predicado, o sujeito à qualidade. E também assim acontece com esta videira. Jesus é o sujeito e as qualidades somos todos nós que permanecemos nele, que precisamos permanecer nele, precisamos ficar com ele, precisamos estar nele. Estar nele significa sentir toda a sua força e não somente sentir a força. Se não sentirmos a força, nós jamais vamos dar frutos. E quais são os frutos que ele quer de nós? Não nos pede nada difícil. Ele nos pede que estejamos nele. E estar nele, permanecer nele, significa uma atividade dinâmica. Uma atividade que está sempre em contínua transformação para melhor. Se permanecermos nele, nós vamos sempre recordar o que ele ensinou, tudo o que ele ensinou. Se permanecermos nele, nós seremos pessoas do bem, nós seremos pessoas sensíveis, seremos pessoas com uma vida de partilha, de acolhida, uma vida de amor, não somente para nós mesmos, mas para os outros. E a partir do momento que nós realizamos tudo isso que Jesus ensinou, eis aí os frutos dessa permanência nossa nele e também essa entrega, essa decisão nossa de estarmos enraizados e sintonizados com ele. Jesus nos ensina que é preciso permanecer nele para que as suas palavras permaneçam em nós. Ele nos dá esta lição, ele nos dá essa direção para a gente ver que é tão bonito dar bons frutos. E os frutos só vão ser efetivados se houver esta permanência, se houver esta adesão, se houver esta entrega nossa, ramos, no tronco, na parreira que é Jesus. E ele nos dá um conselho ainda mais forte que precisamos recordar e não esquecer nunca. Sem mim nada podeis fazer. Olhem que significado grande de dependência, mas não aquela dependência doentia, a dependência tranquila, a dependência que traz vigor, a dependência que traz
seiva que enriquece a caminhada e transforma o coração. É isso que nós precisamos. Quem permanece nele não desespera. Quem permanece nele coloca-se à disposição das coisas do alto. Quem permanece nele sabe que os frutos não podem ser frutos que vão ser ou vão ficar apodrecidos, mas tem que ser frutos que vão dar sabor, vão trazer alegria, vão trazer paz, vão trazer tranquilidade. Eu sou a videira e vós os ramos, disse Jesus. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz fruto. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos internautas, Jesus, quando nos ensina esta direção, quando Ele nos apresenta e coloca em nossas mãos esta tranquilidade, este sossego, esta segurança, esta atitude de doação, de entrega, Ele nos pede o mesmo. Os frutos que vamos dar, e só vamos dar bons frutos se formos e estivermos obedientes a tudo aquilo e atenciosos diante de tudo aquilo que Ele ensinou. Que ao voltarmos para as nossas casas hoje, ou daqui a pouco reclinarmos a cabeça ao travesseiro, nós possamos pensar assim: como é bom, como é gratificante, como é prazeroso confiar, entregar-se sob a proteção de Jesus. Como é gratificante, como é prazeroso saber que Ele nos considera perto dEle, junto dEle, e nos convida a não nos afastarmos, nos convida a permanecermos nele. Diante de um mundo que nós estamos vivendo, diante de tantas situações, dessa pandemia que não tem fim, a gente vai ficando só preocupado, mas não podemos ficar preocupados. Nós precisamos acreditar nele, acreditar nessa força que vem dele. Ele não nos ensinou que sem ele nós não fazemos nada, nós não conquistamos nada. Por meio dele, nós vamos aos poucos suplicando a ele, que é esta videira, que nos ajude a vivermos uma vida mais tranquila, que esta pandemia chegue ao seu fim e que toda a nossa disponibilidade em segui-lo possa dar frutos e que esses frutos, de fato, permaneçam em todos os lugares, em quaisquer lugares onde nós estivermos. Peçamos a proteção carinhosa da Virgem Maria neste início do mês, que nos ajude a dizer sempre sim a Jesus Cristo, que hoje nos chama de ramos e deseja que permaneçamos nele. Assim como ela permaneceu junto ao seu Filho, que ela nos ajude também a estarmos sempre ligados e sintonizados nele. E que São José também nos ajude a trabalharmos nesta messe, a trabalharmos nesta plantação de uvas, a sermos os verdadeiros troncos, os verdadeiros ramos enraizados no tronco que é Jesus. E assim como ele teve aquele carinho para com Jesus Cristo na casa de Nazaré, que nós também tenhamos um carinho, um cuidado muito grandes para que, enraizados e permanecendo neste tronco, nós saibamos dar os frutos que vão permanecer, os frutos que vão trazer sempre alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.